Quando Deus escolhe um homem, ele o reveste de glória, autoridade e responsabilidade diante do céu e da terra. Moisés foi amado por Deus e pelos homens. Sua memória é abençoada. O Senhor deu-lhe uma glória semelhante à dos santos. Tornou-se poderoso e temido por seus inimigos. Glorificou-o na presença dos reis. Prescreveu-lhe suas ordens diante do seu povo e mostrou-lhe a sua glória. Santificou-o pela sua fé e mansidão. Escolheu-o entre todos os homens. Deus atendeu-o, ouviu a sua voz e o introduziu na nuvem. Deu-lhe seus preceitos perante o povo e a lei da vida e da ciência, para ensinar a Jacó a sua aliança e a Israel os seus decretos. Exaltou seu irmão Arão, semelhante a ele, da tribo de Levi. Fez com ele uma aliança eterna. Deu-lhe o sacerdócio do seu povo e cumulou-o de felicidade e de glória. Adornou-o com um cinto de honra. Revestiu-o de um manto de glória. Coroou-o com todo esse aparato majestoso. Deu-lhe a longa túnica, a túnica inferior e o efode, cujas bordas eram ornadas de numerosas campainhas, que deviam retinir quando ele andasse, e se ouvisse o seu som no templo, para advertir os filhos do seu povo. Deu-lhe uma túnica santa, tecida de ouro, de pedras preciosas e de púrpura, obra de um homem sábio, dotado de juízo e de verdade. Era uma obra de artista, de fio de escarlate, com 12 pedras preciosas engastadas no ouro, gravadas pelo trabalho do lapidador, em memória das 12 tribos de Israel. Sobre a sua tiara, colocou uma coroa de ouro, onde estava gravado o cunho da santidade, da glória e da honra. Era uma obra majestosa, adorno que encantava os olhos. Nunca antes dele houve coisa tão magnífica, desde o princípio do mundo. Nenhum estranho dela se revestiu, mas somente os seus filhos e os filhos de seus filhos no decorrer dos tempos. Os sacrifícios foram diariamente consumidos pelo fogo. Moisés o investiu e o ungiu com o óleo santo. Deus fez com ele e com a sua raça uma aliança eterna, que durará tanto quanto os dias do céu, para exercer o sacerdócio, para cantar os louvores do Senhor e abençoar solenemente o seu povo em seu nome. Escolheu-o entre todos os viventes para oferecer a Deus o sacrifício, o incenso e o perfume da lembrança, e para fazer a expiação em favor do seu povo. Deu-lhe autoridade sobre os seus preceitos e sobre as disposições dos seus julgamentos, para ensinar a Jacó os seus mandamentos e explicar a sua lei a Israel. Estrangeiros conspiraram contra ele. Por inveja, homens o cercaram no deserto. Eram do partido de Datã e Abirã e da facção furiosa de Coré. Viu isso o Senhor e não lhe agradou. Foram destruídos pela impetuosidade da sua cólera. Fez prodígios contra eles, e a chama do seu fogo os devorou. Aumentou ainda mais a glória de Arão. Deu-lhe uma herança e destinou-lhe as primícias dos frutos da terra. Antes de tudo, preparou-lhes alimento em abundância, pois devem comer os sacrifícios do Senhor, os quais deu a ele e à sua posteridade. Mas ele não tem herança na terra das nações. Não tem porção entre o seu povo, pois o Senhor mesmo é o quinhão da sua herança. Fineias, filho de Eleazar, é o terceiro em glória. Ele imitou Moisés no temor do Senhor. Permaneceu firme no meio da idolatria do povo. Por sua bondade e pelo zelo da sua alma, apaziguou a ira de Deus contra Israel. É por isso que Deus fez com ele uma aliança de paz e deu-lhe o principado das coisas santas e do seu povo, a fim de que a ele e aos seus descendentes pertencesse para sempre a dignidade sacerdotal. Fez também Deus aliança com o rei Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Tornou-o herdeiro do reino, ele e a sua raça, para derramar a sabedoria no nosso coração e julgar o seu povo com justiça.
Assim, os seus bens não se perderiam, e Deus tornou eterna a glória da sua descendência. A palavra de Deus não foi escrita para nos agradar. Ela foi proclamada para nos converter. Quem tem ouvidos, ouça. Porque ouvir, na Bíblia, nunca foi apenas escutar sons. Ouvir é acolher, é obedecer, é permitir que a palavra atravesse a carne e julgue o coração. Tenho ouvidos, mas não entendo. Então, escuta com atenção. Não te falta ouvido, falta discernimento. A palavra de Deus nunca é neutra. Ela consola, mas também confronta. Ela levanta, mas antes corrige o caminho. Quando a Escritura nos apresenta homens escolhidos por Deus, como Moisés, Arão e aqueles que receberam autoridade espiritual, ela não está apenas contando uma história antiga. Ela está nos perguntando, hoje, como lidamos com a autoridade, com o chamado e com a responsabilidade diante de Deus? Vivemos num tempo em que muitos desejam poder, visibilidade e reconhecimento, mas poucos aceitam a exigência da fidelidade, da mansidão e da obediência. Queremos os sinais exteriores da fé, mas resistimos à conversão interior. Deus não escolhe por aparência. Ele escolhe pela disposição do coração. E quando escolhe, não entrega apenas glória. Entrega peso, serviço e prestação de contas. Quantas vezes confundimos fé com costume? Quantas vezes achamos que participar, falar ou aparecer é suficiente, quando Deus espera silêncio, escuta e fidelidade? A Escritura mostra que a autoridade verdadeira não nasce da força, mas da intimidade com Deus. Moisés entra na nuvem. Arão é revestido para servir. Finéias se levanta por zelo santo. Davi é escolhido não por méritos humanos, mas porque Deus vê o coração. E nós? Queremos ser vistos ou queremos ser fiéis? O mundo moderno rejeita limites, despreza o sagrado e relativiza a verdade. Transforma a autoridade em abuso, serviço em interesse e fé em aparência. Mas a palavra nos lembra: quando a ordem de Deus é desprezada, o caos se instala. Quando a inveja, a rebeldia e a idolatria tomam espaço, as consequências não tardam. A fé cristã não se resume a ritos externos, cargos ou discursos. Ela exige coerência de vida, exige justiça, misericórdia e temor do Senhor. Exige que nossas escolhas confirmem aquilo que professamos com os lábios. Estamos dispostos a ouvir, ou apenas a escutar o que nos agrada? Deus continua falando. A questão não é se Ele chama, mas se estamos atentos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Este é o canal João Profeta. A verdade é proclamada, o Evangelho confronta e a esperança se renova. Inscreva-se, compartilhe, fortaleça a missão.